Olá, o Jornal Câmara começa agora. Acompanhe os destaques da edição de hoje. Justiça Eleitoral divulga protocolo de segurança para eleições municipais. Mossoró tem 6 candidaturas registradas para prefeito. Feriado prolongado é marcado por aglomerações em todo o estado. Essas e outras notícias agora no Jornal Câmara. Por causa da pandemia do novo coronavírus, uma série de protocolos de segurança serão adotados pela Justiça Eleitoral no primeiro e no segundo turno das eleições municipais nos dias 15 e 29 de novembro, respectivamente. O plano de segurança sanitária para as eleições municipais de 2020 é focado em 2 frentes: mesários e eleitor. Cartazes ilustrativos com o passo a passo da votação serão fixados nas sessões eleitorais. O horário de votação foi ampliado das 7 da manhã até às 17 horas. Até às 10 horas será preferencial para maiores de 60 anos. O uso de máscara é obrigatório. Sem ela, o eleitor não poderá votar. Caso seja necessário, o mesário pode pedir que o eleitor se afaste, abaixe a máscara para conferir na foto da identidade. O distanciamento mínimo exigido é de 1 metro. Não é permitido comer ou beber na fila de espera. A medida é para evitar que as pessoas tirem a máscara. O álcool em gel será distribuído em todas as sessões para que os eleitores limpem as mãos antes e depois da votação. O TSE recomenda que os eleitores levem a sua própria caneta para assinar presença no caderno de votação. Os mesários receberão máscaras e vão ter que trocá-las a cada 4 horas, usar álcool e uma proteção facial de acetato que terá de ser usada o tempo todo. A Justiça Eleitoral concluiu o julgamento dos pedidos de registro de candidaturas à Prefeitura de Mossoró e homologou todos. Portanto, agora a Associação Municipal tem oficialmente 6 chapas na corrida pelo Palácio da Resistência. A última chapa a ser deferida foi da coligação Força do Povo, formada por 12 partidos e que tem Rosalba Ciarline, do Progressistas, e Jorge do Rosário, a vice, do PL. A primeira chapa homologada foi a de Alisson Bezerra, do Solidariedade, e Fernando das Padarias, do PSD. Depois foram homologadas Isolda Dantas, do PT, e Gutenberg Dias, do PCdoB. Irmã Seição e Nuara, do PTB. Cláudia Regina, do DEM, e Dr. Daniel, do PSL. Professor Ronaldo e Yasmin Dias, do PSOL. Aglomerações em festas e eventos políticos sem o uso de máscara marcam um feriado prolongado no Rio Grande do Norte. Vários casos foram registrados em municípios do estado entre sábado, 10 de outubro e segunda-feira, 12. Bom, a gente segue agora falando sobre os últimos dados divulgados da Covid-19 no país. Acompanhe. No Brasil, o total de casos chega a 5.103.408. O número de recuperados, 4.495.269. O total de mortes, 150.709. No Rio Grande do Norte, o total de casos, 73.071. O número de óbitos, 2.420. O governo do Rio Grande do Norte, por meio da Fundação José Augusto, publicou no Diário Oficial do sábado, 10 de outubro, o aviso de licitação para os primeiros 5 editais para a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. As inscrições dos projetos poderão ser feitas entre os dias 3 e 9 de novembro por um e-mail criado para cada edital, disponibilizados no site cultura.rn.gov.br. A publicação dos resultados será divulgada no dia 4 de dezembro. O Jornal Câmara segue para um rápido intervalo, a gente volta já, não sai daí.
As crianças reagem de maneiras diferentes em momentos difíceis e precisam de amor e atenção extra nessas horas. Ajude as crianças a encontrarem formas positivas de expressar seus sentimentos, como o medo, a ansiedade e a raiva, por meio de desenhos, brincadeiras ou mesmo verbalmente. Cada criança tem sua maneira de lidar com a situação. Conversas honestas e apropriadas à idade ajudam a proteger nossas crianças. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara. Durante o período de isolamento social, muita gente tem sofrido com ansiedade, estresse e sentimentos que podem acarretar problemas de saúde sérios. O setor de serviço social da Câmara Municipal está promovendo palestras para tratar sobre o assunto que atinge não apenas servidores, mas a população em geral. É uma ação, mais uma vez, no projeto do setor de serviço social e saúde da Câmara e achamos por pertinente estar alencando alguns temas importantes para estar discutindo durante essa pandemia. Nós sabemos que esse momento ele está atingindo não apenas a parte econômica da vida das pessoas, cultural, nem também político, mas principalmente emocional. E por que não estar discutindo, estar ajudando as pessoas nesse momento a estar entendendo o que acontece no seu emocional, as perdas, os danos, também como lidar com os desafios e como se reinventar nesse momento de pandemia. A convidada para a palestra foi a psicóloga Bruna Carlos. A especialista falou sobre os agentes que podem prejudicar a saúde mental nesse período. Aparece, e é relevante a gente pontuar, são as condições, muitas vezes, de adoecimento que acabam sendo geradas a partir dessas transformações inesperadas, né, e de diversos aspectos ao mesmo tempo que nós estamos vivenciando. Como, por exemplo, mudança nas rotinas de trabalho, mudanças nas rotinas escolares, distanciamento em relação a familiares e amigos que muitas pessoas estão passando, né? Então, essas foram algumas das mudanças objetivas que muitos de nós tivemos que estar nos adaptando desde o comecinho da pandemia até agora. Uma outra perspectiva são as mudanças emocionais, a questão do medo, da relação com o medo, a relação com as frustrações, com as ansiedades. A psicóloga afirma ainda que a melhor opção é reconhecer a necessidade de ajuda e buscar auxílio de familiares e amigos, além de orientações profissionais.
Identificando em si condições adoecedoras, algo que eu coloco aqui como indispensável é considerar a ajuda enquanto um elemento indispensável para enfrentar esses processos. É importante a gente se abrir para os processos de ajuda que sejam necessárias. Seja a ajuda de contar com um amigo, de contar com um familiar, quando é um processo de sofrimento, que essa ajuda ela possibilita a minimização e, quando for necessário, também a busca de ajuda profissional. Chegamos ao fim dessa edição do Jornal Câmara. Lembrando que as nossas produções você encontra lá no YouTube TV Câmara Mossoró. Obrigada pela sua companhia.